Liberta-te de todas as fantasias. Deixa de ser uma marionete da paixão. Confina o tempo ao presente. Aprende a reconhecer cada experiência pelo que ela é, quer seja tua ou de outrem. Divide e classifica os objetos dos sentidos em causa e matéria. Medita sobre a tua última hora. Deixa o comportamento incorreto do teu vizinho com ele mesmo, que foi quem o iniciou. Fixa o pensamento naquilo que está a ser dito, e deixa o espírito penetrar todo naquilo que está a ser feito, e também naquilo que o está a fazer. Veste-te com a esplendorosa simplicidade e com o respeito por ti próprio e com a indiferença por tudo o que fique fora do reino da virtude ou pelo vício. Ama a humanidade. Trilha os caminhos de Deus. Tudo submetido à lei, diz o sábio. E que importa que o seu dito se refira só aos átomos? A nós, basta nos lembrar que todas as coisas estão de fato submetidas à lei. 3 palavras, mas suficientes da morte. Dispersão. Se o mundo é uma confluência de átomos, extinção ou transmutação, se é uma unidade. Da dor. Se é para além do suportável, acaba conosco. Se dura, pode ser suportada. O espírito, mantendo-se afastado do corpo, conserva a sua tranquilidade, e a razão mestra fica imune. Quanto às partes afetadas pela dor, elas que declarem o seu sofrimento, se puderem. Da fama. Examina os espíritos dos seus seguidores, as suas ambições, as suas aversões. Além disso, reflete sobre como nesta vida as coisas de hoje são rapidamente enterradas sob as de amanhã, e até como uma camada de areia em turbilhão fica rapidamente coberta pela seguinte. Não olhes furtivamente os instintos que regem outros homens. Antes, mantém os olhos postos no objetivo para que a própria natureza te guia. A natureza mundo a falar pelas circunstâncias, e a tua própria natureza a falar pelos chamamentos do dever. Os atos dos homens devem estar de acordo com a sua constituição natural. E enquanto todas as outras criações são constituídas para o serviço dos seres racionais, de acordo com a lei geral segundo a qual os inferiores existem para o bem dos superiores. Estes são constituídos para se servirem mutuamente. A primeira de entre todas as características da constituição do homem, portanto, é o seu dever para com os da sua espécie. A seguir, vem a obrigação de resistir aos sussurros da carne, porque é uma função particular da sua razão e inteligência manter uma barreira tal à volta das suas obras que elas não sejam suplantadas pelas dos sentidos e instintos, que são, ambas, de qualidade animal. O espírito exige o primeiro lugar e não vergará a sua opressão. E muito bem, uma vez que a natureza o formou para se servir de tudo o resto. E em terceiro lugar, a constituição de um ser racional deve torná-lo incapaz de indiscrição e à prova de impostura. Deixa que a razão, a timoneira, e só ela, rume a direito, firme nestes 3 princípios, e assegura-te de que ela chegue pelos próprios meios. Pensa como se tivesses morrido hoje e como se a história da tua vida tivesse terminado. E a partir daí, olha aquilo que o tempo futuro te possa dar como um extra não contratado e vive-o em harmonia com a natureza. Não ames senão aquilo que chega até ti, tecido no padrão do teu destino. Porque o que é que poderia servir mais eficazmente às tuas necessidades? Em qualquer situação difícil, põe os olhos nos casos de outros homens que sofreram uma crise idêntica com indignação, espanto e alarido. Onde estão eles agora? Em parte nenhuma. Então, por que querer seguir-lhes o exemplo? Deixa antes os humores dos outros aos seus donos ou servos, e esforça-te por transformar o acontecimento numa boa causa. Assim, estarás a utilizá-lo da melhor maneira, e ele servir-te-á como material de trabalho. Em todos os atos, que a tua autoaprovação seja o único objetivo, tanto do teu esforço como da tua intenção, tendo sempre em mente que, em si mesmo, o acontecimento que induziu o teu ato é uma coisa sem consequências para nenhuma delas. Escava dentro de ti, aí está a fonte do bem,
Escava continuamente e ele irá fluir sempre. Deixa também que o teu porte corporal seja firme e sem contorções, quer em movimento, quer em repouso. Tal como o espírito transparece na cara, emprestando-lhe uma expressão composta e decente, também o mesmo deve ser exigido dele em relação a todo o corpo. Tudo isto, porém, deve ser assegurado sem nenhuma espécie de afectação. A arte de viver é mais como uma luta do que como uma dança, na medida em que também exige uma postura de firmeza e de alerta contra qualquer investida inesperada. Aprende sempre a conhecer o caráter daqueles cuja aprovação queres conquistar, bem como os seus princípios condutores. Examina as fontes das suas opiniões e dos seus motivos, e, desta maneira, não os irás culpar das suas ofensas involuntárias ou sentir a falta da sua aprovação. Alma nenhuma, já se disse, é privada da verdade por sua vontade. E o mesmo se aplica à justiça, ao autodomínio, à bondade ou a qualquer outra virtude. Não há nada que mais precises de ter constantemente em mente do que isto. E isso vai ajudar-te a uma maior gentileza em todas as tuas relações com as pessoas. Quando em sofrimento, lembra-te de imediato de que não há nisso nada de vergonhoso, nem nada de prejudicial ao espírito timoneiro, que não sofre nenhum dano, nem no aspecto racional, nem no social. Em muitos casos, a afirmação de Epicuro de que a dor nunca é insuportável ou infinda, desde que nos lembremos das suas limitações e não nos entreguemos a exageros fantasiosos, deve ser uma ajuda. Tenha em mente também que, embora não o percebamos, muitas outras coisas que achamos incômodas são, na realidade, da mesma natureza da dor. Sensações de letargia, por exemplo, ou uma temperatura febril, ou a perda de apetite. Quando inclinado a resmungar contra isto, diz a ti mesmo que estás a ceder à dor. Quando os homens são desumanos, cuida de não sentires em relação a eles o mesmo que eles sentem em relação aos outros seres humanos. Como é que nós sabemos que Telauges pode não ter sido um homem melhor do que Sócrates? Está muito certo argumentar que Sócrates teve uma morte mais digna, ou que discutiu com mais perspicácia com os sofistas, ou que enfrentou mais arduamente os rigores de uma noite gelada, que resistiu vivamente à ordem para prender Léo de Salamis, ou que andou pelas ruas com pompa, embora a verdade desta última possa ser questionada, mas a verdadeira questão a considerar é: que espécie de alma tinha ele? Ele não pedia mais do que ser considerado justo em relação aos homens e puro perante os deuses? Evitava o ressentimento pelos vícios dos outros ou a submissão à sua ignorância? Aceitava o que o destino lhe reservava, não o olhando como coisa antinatural, nem o sofrendo como uma aflição insuportável, nem deixando o espírito ser influenciado por experiências da carne. A natureza não misturou o espírito com o corpo tão inextricavelmente que o impeça de estabelecer as suas próprias fronteiras e de controlar os seus próprios domínios. É perfeitamente possível ser semelhante a Deus, mesmo que não se seja reconhecido como tal. Lembra-te sempre disto. E lembra-te também de que o que é preciso para uma vida feliz é muito pouco. O domínio da dialética ou da física pode ter-te iludido, mas isso não é razão para desesperares de conquistar a liberdade, o respeito próprio, a generosidade e a obediência à vontade de Deus. Vive os teus dias em calma serenidade, recusando a coerção, embora todo o mundo te ensurdeça com as suas exigências, e embora os animais selvagens te dilacerem este pobre invólucro de barro. Em tudo isso, nada pode impedir o espírito de se possuir em paz, de avaliar corretamente os acontecimentos à sua volta e de utilizar prontamente o material que assim lhe é oferecido, para que o juízo diga ao acontecimento: isto é o que tu és na essência, seja qual for a maneira como os boatos te pintem, e o serviço diga à oportunidade: tu és aquilo que eu procurava. A ocorrência do momento é sempre uma boa matéria para empregar a razão e a fraternidade. Numa palavra, para as práticas próprias dos homens e dos deuses.
porque não há uma só coisa que aconteça que não tenha a sua especial pertinência para Deus ou para o homem. Ela não aparece como um problema novo e intratável, mas como um velho e prestável amigo.